Ele colocou as chaves na mesa como se entregasse um troféu. Colocou as chaves e falou meu nome como se fosse um aviso, um veredito. Pronto, dei o apartamento para ela. A voz dele estava morna, quase sem emoção, como quem descreve o tempo lá fora. Eu olhei para as chaves, para o brilho metálico que refletia a lâmpada do corredor, e senti o chão fugir. Antes que eu pudesse reagir, ele sorriu menos aquele sorriso de quem já tinha escolhido a história que ia contar aos outros. Sem me encarar, acrescentou. Convenhamos. Você já era gorda mesmo. A palavra caiu dentro de mim com um som seco. Como uma porta batendo, gorda, como se fosse uma etiqueta. Um carimbo fixo, a prova de que algo em mim legitimava aquele gesto. Houve silêncio. Um silêncio que não precisava de trilha sonora porque ocupava todo o espaço da casa, o sofá onde ríamos nos primeiros meses. As xícaras que agora pareciam estranhas, os quadros na parede que eu não suportava encarar. Ele voltou a assistir ao jogo, como se nada tivesse acontecido. Eu levantei, peguei uma bolsa qualquer e fui embora. Saí com o corpo em choque e a cabeça em frangalhos. Não havia briga física, nem escândalo dramático em voz alta. Às vezes é assim, a violência pode ter a forma de uma frase que reduz sua existência. Pode ser uma decisão silenciosa que te expulsa de um lugar que você já não considera seguro. Fui para a porta, fechei devagar, e o som do trinco foi o som mais real que ouvi naquela noite. Se você quer saber o que eu fiz depois, fica comigo até o final. Se essa história está mexendo com você, se inscreve e dá um like. Eu preciso que estejam aqui para ver como as coisas evoluíram. Voltei àquele ponto muitas vezes na minha cabeça. Não para alimentar a raiva menos, embora tenha havido muita menos, mas para entender o mecanismo do que aconteceu. Quando a ternura vira indiferença, quando a cumplicidade vira espetáculo, quando o lar vira palco. No começo, havia coisas pequenas que só eu notava. Ele esquecia datas, mas lembrava de comentar sobre como a moça do Instagram tinha um treino novo. Ele elogiava o corpo dos outros com a naturalidade, com que eu esperava um bom dia. A nossa história começou simples, cafés de domingo, filmes que escolhíamos por acaso, pequenas viagens. Havia música na cozinha, e eu me lembro de como gostava de ver o reflexo dele no vidro da janela quando cocinávamos. Era confortável. Era menos até deixar de ser. As rachaduras foram aparecendo em forma de esquecimentos e risinhos contidos quando eu reclamava de algo trivial. Eu comecei a me sentir pequena em um lugar que supostamente seria seguro. Quando eu penso naquele dia, não consigo separar a dor da humilhação do espanto por ele ter transformado uma traição simbólica em um presente público. Não foi apenas o apartamento. Foi a naturalidade do gesto. Ele anunciou, para a família, para os amigos, para quem estivesse por perto, que havia resolvido a coisa de uma forma que não envolvia qualquer conversa comigo. O apartamento no nome dela, as mensagens compartilhadas, as fotos dela entrando nas chaves. Tudo isso se tornou material de uma humilhação pública que me encolheu, fugi, não havia grande plano. Apenas a certeza de que permanecer ali significava aceitar aquela narrativa sobre mim. Deixar que alguém decidisse meu valor com uma palavra ofensiva. Eu precisava respirar. Precisei de uma noite inteira de sono ruim, de choro no travesseiro, de risos nervosos com amigas que tentavam transformar meus lamentos em piadas. Na manhã seguinte, acordei com uma raiva estranha, não a raiva cega que queima, mas aquela firmeza que diz aqui eu não fico. Quis me convencer de que a minha saída era apenas física, que eu poderia manter a minha vida tão intacta quanto as fotos que ele tanto gostava de postar. Mas a verdade é que, ao fechar a porta, descobri que tinha muito a reconstruir além do endereço, meu corpo. A minha dignidade, a minha conta bancária, a minha autoestima. E decidi que não seria para ele, nem para provar nada a quem tivesse me magoado. Decidi por mim. No começo, reconstruir pareceu uma palavra grande demais para o tamanho das minhas vontades.
Havia dias em que o espelho devolvia uma imagem familiar demais e eu queria me esconder. Havia contas, e o dinheiro parecia me lembrar que eu havia perdido algo mais do que um teto. Mas também havia uma vontade que cresce devagar. Uma espécie de fome por recuperar o controle sobre o meu corpo, sobre a minha agenda, sobre minhas escolhas. Encontrei pessoas que me escutaram de verdade. A Maria, amiga de faculdade que vive numa cidade diferente. Me mandou mensagens que eram como faixas de apoio. Você não precisa virar outra pessoa. Só precisa se escolher. O André, um antigo colega que virou treinador. Me ofereceu um plano de treino, não para me transformar em padrão alheio, mas para dar a mim um corpo que respondesse aos meus limites e desejos. E o Felipe, um conhecido do coworking onde eu passava as tardes. Me apresentou a um mentor financeiro que falava como se tudo pudesse ser organizado em planilhas, metas, prioridades, prazos. A jornada começou em pequenos gestos. Primeiro, acostumar o corpo ao movimento outra vez. A academia era uma sala de espelhos e ruído. Eu, no início, sentia que todos me olhavam com julgamento, mas a sensação que me guiava era de que eu era capaz de manter um cotidiano menos passivo. O treinador, rígido, mas sem crueldade, falava em repetições, em metas semanais, e afastava a ideia de um resultado instantâneo. Ele dizia: não estamos corrigindo um erro. Estamos construindo um novo padrão. Era uma frase que eu repetia como um mantra enquanto suava em dias de treino. Paralelamente, comecei a ajeitar minhas finanças. Não havia heranças milagrosas esperando, apenas a possibilidade de criar algo com meu tempo e minha habilidade. Eu sabia costurar. Era boa com estética e tinha um sentido prático para transformar coisas simples em produtos que as pessoas gostassem. Abri uma pequena loja online, no começo só com alguns modelos de peças que eu costurava à mão. As manhãs viraram corte e costura. As tardes, fotos amadoras no meu mini estúdio improvisado. As noites, respondendo mensagens de clientes que surgiam aos poucos. Não foi uma virada instantânea. Tive dias em que a única venda foi um broche. Tive noites em que contei moedas para pagar a conta de luz e pensei que talvez estivesse louca por acreditar que aquilo daria certo. Mas também tive o primeiro e-mail de alguém dizendo que amou a peça, que se sentiu representado. Esse e-mail, guardado num bloco de notas, virou uma espécie de medalha escondida que eu olhava nos dias difíceis. Na rotina nova, aprendi a organizar prioridades: treino, planejamento, produção, marketing. Levei tempo para entender que transformar uma vida não é só mudar o corpo, mas criar sistemas que sustentem essa mudança. O mentor financeiro me tirou do automático. Ele me fez abrir uma planilha que poderia tranquilizar até os mais ansiosos. Entrada, saída, reserva. A disciplina que eu estava aplicando ao treino foi se espelhando nas contas. Paguei dívidas pequenas, cortei assinaturas inúteis, negociei prazos. Foi um trabalho metódico que me deu uma sensação de poder. Quando você controla seu fluxo de caixa, controla também algumas das suas escolhas. As redes sociais, que foram palco da minha humilhação menos, acabaram virando também ferramenta. Fiz fotos modestas no começo. Mostrei a construção, não apenas o resultado. Postei sobre o processo do meu negócio, sobre a costura que dava errado, sobre as noites sem dormir. A resposta foi tímida, depois mais calorosa. Conheci pessoas que compravam e viravam clientes fiéis. Outras me marcaram em post de apoio. Aos poucos, meu feed deixou de ser só um memorial da dor e se transformou num diário público de reinvenção. Um ponto que me surpreendeu foi como pequenas vitórias têm um poder enorme. Lembro do dia em que recebi meu primeiro pedido grande, 10 unidades encomendadas por uma lojista que eu nem conhecia pessoalmente. O e-mail veio com um pedido de orçamento, e eu quase não acreditei. Mandei a proposta, contei com a ajuda de uma amiga para a embalagem,
E quando fechei aquele contrato senti algo que não era só alegria econômica. Era a confirmação de que eu poderia me sustentar com aquilo que gerava. Ao mesmo tempo, as mudanças físicas iam acontecendo. Não era só uma questão de perder peso para atender a um padrão, era sobre sentir-se confortável. Aumentar a energia, escutar o corpo. O treinador me passou treinos progressivos, e eu fui me surpreendendo com o quanto minhas capacidades mudavam. Subir escadas deixou de ser um esforço desproporcional. Meus ombros ficaram mais firmes, meus passos mais decididos. A roupa começou a me servir de novo, não para agradar ninguém, mas para me fazer sentir confortável em frente ao espelho. As pessoas ao redor notaram, algumas elogiaram. Outras perguntaram com uma curiosidade que soava como julgamento. Havia comentários sutis nas mensagens de grupo: "Uau, você está diferente." E um nó de emoções nascia em mim, menos orgulho. Raiva. Uma vontade de provar que nada daquilo era contra alguém. Evitei alimentar a ideia de vingança. Sabia que isso corrói por dentro. Mas admito que havia um certo prazer em receber olhares antes direcionados a outras. Uma inversão pequena e doce da dinâmica que me havia oprimido. O contato com o ex e com a aranada dele foi inevitável pela exposição. Vi fotos dela com a chave do apartamento, fazendo tours pelo espaço, sorrindo para câmeras como quem posa para um manual de estilo. Às vezes, o feed me oferecia janelas indesejadas, stories dela mostrando o velho sofá que agora era meu. Agradecendo por mais um lar. Eu tentava não mergulhar nessas imagens. Mas a curiosidade humana tem a força de um ímã, por outro lado. Também via menções ao meu negócio que começavam a aparecer em círculos que eu não imaginava alcançar. Pessoas que antes me conheciam como a esposa dele agora me etiquetavam por causa das peças que eu fazia. Houve um momento, pequeno, mas emblemático, em que entendi que a narrativa já não me pertencia. Estava num café, enviando uma proposta e respondendo a mensagens quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do trabalho, tinham visto minhas peças e queriam um ponto em uma feira local. Eu sorri sozinha ali, com o som do expresso ao fundo. No mesmo dia, uma amiga me mandou um áudio: "Ele ouviu falar de você hoje. Sabia?" Como se a notícia da minha movimentação estivesse circulando. Senti um frio bom. Não era só sobre eles notarem. Era sobre eu continuar fazendo aquilo que eu escolhi. Nem tudo foi linear. Tive recaídas emocionais, dias de dúvidas intensas, momentos em que me pegava relendo a conversa em que fui chamada de gorda. Reconstituindo cada sílaba, como se fosse um filme de terror que eu não conseguia desligar. Chorei em banheiros públicos, escondi mensagens que me vinham no celular. E demorei para aceitar que transformação não significa ausência de dor. Significa aprender a conviver com as cicatrizes enquanto você constrói outras coisas. Também precisei lidar com conselhos indesejados. Você deveria perdoar logo. Não faz sentido perder tempo. Vai cuidar de você. Cada comentário era um lembrete de que as pessoas preferem roteiros fáceis. Eu, no fundo, não queria um roteiro padronizado. Queria que a minha história fosse minha, menos com falhas, com progresso, com momentos de fraqueza que fossem legítimos. Com o crescimento do negócio, veio a necessidade de profissionalizar. Contratei alguém para me ajudar nas fotos. Aprendi a separar as finanças pessoais das da empresa. Abri uma pequena conta jurídica. Essas decisões pareceram banais, mas foram sinais claros de que eu não queria depender de ninguém para me sustentar. A autonomia financeira foi se tornando um pilar de um novo tipo de liberdade. Não era só ganhar dinheiro. Era ter caixa para dizer não quando algo não me convencia. Era poder alugar um estúdio sem pedir favores. Houve também uma pessoa que marcou esse período, o mentor que o Felipe me apresentou. Ele não tinha paciência para lamúrias. Era direto e cortante quando necessário, mas via possibilidades como eu nem imaginava. Em uma reunião que durou quase 3 horas, ele desenhou um esboço de negócio para mim.
Você tem uma linguagem visual que é sua, ele disse, e um processo que é honesto. Agora precisamos escalar isso. Não com pressa, com método. Saí daquela reunião com uma lista de ações e uma planilha que parecia um mapa do tesouro. Não havia magia ali, menos apenas trabalho bem pensado. Aos poucos, fui construindo capital social também. Pessoas começaram a me chamar para eventos pequenos, para participar de feirinhas locais, até para dar uma palestra sobre como comecei do zero. Eu ria por dentro. A garota que 2 estações atrás chorava no sofá por um apartamento dado a outra agora contava sua rotina em palcos modestos. A exposição cresceu, e com ela a responsabilidade de manter coerência. Uma noite, recebi uma ligação da minha irmã. Ela disse: "Você tem ideia do que ele falou para nossa mãe? Disse que fez isso porque você não merecia." Senti um nó, a imagem dele justificando o ato na voz de outra pessoa. Era como assistir a um filme em que o protagonista não era inocente, mas queria fingir que era. Percebi que, com cada justificativa, ele tentava reescrever a narrativa pública. E talvez esse desejo de reescrever fosse o que me empurrava a não apenas mudar por fora, mas a construir uma verdade inabalável por dentro. O trabalho começou a trazer pequenos frutos mais visíveis. Fechei parceria com uma lojinha de bairro que concordou em vender meus produtos em consignação. Um influenciador local repostou uma de minhas fotos sem grandes intenções. De repente, as visitas na loja online dobraram. Eu não me deixava iludir por esses picos. Sabia que era necessário consolidar, mas também aprendi a celebrar. Uma taça de vinho barato na minha pequena sala virou um ritual de comemoração por cada meta alcançada. E então aconteceu algo que mudou o ritmo das semanas seguintes. Recebi uma mensagem anônima informando sobre uma inauguração menos a entrega do apartamento para tal ex. Não era apenas para ela entrar na chave. Era uma festa, um anúncio para a imprensa local, um mimo que meu ex fazia como se fosse gesto de generosidade. A mensagem vinha de uma fonte desconhecida, mas trazia detalhes suficientes para me deixar inquieta dia, hora, local, lista de convidados. A vontade inicial foi a de ignorar. Eu poderia deixar passar, seguir minha rotina, não alimentar aquele tipo de confronto. Mas havia outra coisa dentro de mim, uma curiosidade que não era vingança. Era a vontade de ver com os próprios olhos como aquilo seria apresentado para o mundo. Comecei a planejar com calma. Não queria explosões. Queria controle. Queria documentar, talvez, entender as narrativas que seriam construídas naquele dia. A cabeça me sugeriu variações, ir de última hora aparecer disfarçada, mandar um e-mail para a imprensa expondo os fatos. Mas eu retive cada impulso impulsivo. Recolhi informações como um arquivista atento. Quem iria? Quais jornalistas? Havia, na lista, alguns nomes que eu reconhecia, menos pessoas de mídias que já tinham repercutido histórias de estilo de vida. Pensei na possibilidade de expor, mas sabia dos limites éticos que me imponho. Não iria caluniá-lo, não iria inventar histórias. Minha arma seria a verdade, minha presença. Nos dias que antecederam a inauguração, o negócio teve um pico inesperado. Um pedido substancial de uma boutique numa cidade vizinha interessou por uma coleção que eu mal tinha coragem de expor. Aceitei a encomenda e comecei a produzir em ritmo acelerado. As mãos, acostumadas ao trabalho noturno, aprenderam a multiplicar resultados. E ao mesmo tempo, meus treinos ficaram mais intensos, porque o corpo respondia melhor quando eu entregava a ele propósito. Foi nesse entrelaçar de prazos e repetições que recebi uma notificação que me fez pausar. Uma jornalista procurou meu contato para saber mais sobre a história por trás da minha marca. Curiosa por uma narrativa de superação que surgia em comunidades empreendedoras. Marquei a entrevista. Fiquei nervosa, é claro. Ninguém nasce pronto para câmeras. Pensei em cada palavra até memoriza lá de forma que soasse genuína e não roteirizada.
Na noite antes do evento do apartamento, sentei na minha pequena varanda com um copo de chá frio. O prédio da minha rua acendia as luzes como se fosse um tabuleiro de xadrez. Pensei em como a vida organiza finais e começos, o apartamento sendo entregue a outra. Eu recebendo a oportunidade de contar minha história. Será que alguém ali faria a conexão? Será que ele perceberia que a mulher do passado estava diante de algo que ele próprio tinha ajudado a empurrar? Não sei ainda como será quando eu estiver lá. Não sei se vou falar, se vou me manter silenciosa, se vou simplesmente observar e deixar que a cena fale por mim. Sei que há uma força que cresceu devagar e que agora precisa ser testada. Há um convite à exposição pública do meu passado, mas também uma chance de demonstrar que minhas escolhas foram conscientes. Na manhã do evento, acordei cedo, como se o corpo já soubesse que era dia de provas. Vesti uma roupa que eu escolhi com calma, menos algo que representasse quem eu sou agora, sem ostentação, mas com elegância. A sensação era estranha, não era vontade de provocar, nem de cobrar, era curiosidade sobre o tipo de reação que a minha presença causaria. Peguei minha câmera menos ia registrar tudo, e saí. Perto do local, as pessoas já se agrupavam. Havia sorrisos combinados, fotos tentando parecer espontâneas, o tipo de convivialidade que só existe quando se quer criar imagem. Vi familiaridades colegas do bairro, conhecidos em comum. Ao longe, ele, conversando com um grupo. Com um semblante calmo de quem pratica gestos públicos. Ao lado dele, a morena que agora segurava a chave parecia irradiar o tipo de segurança de quem se acostumou a ser vista. Eu parei, respirei, sem pressa, escolhi meu lugar. Não fui procurar por confronto. Ainda assim, havia algo que me puxava. A vontade de documentar não era apenas por mim, mas para que a cena pudesse ser observada sem filtros. Enquanto o discurso começava, mexi na minha câmera, ajustei o foco e senti o peso da presença, não só a minha, mas a de todas as decisões que me trouxeram até ali. Foi nesse instante que algo mudou o curso dos dias seguintes, um flash de câmera. Um rumor pelo público, uma fotografia que começou a circular, mas isso é história para depois. Por ora, eu me lembro apenas do som das palavras dele, das perguntas dos repórteres, e do meu corpo que, apesar do coração palpitando, se mantinha firme. O que eu vi naquele evento, e o que isso significaria, não estava claro. Só sabia que, pela primeira vez desde que fechei a porta, eu não estava agindo em pânico. Eu estava atuando com intenção. Abri a pasta da câmera e vi, naquela tela pequena, a imagem de um sorriso falso, de uma chave brilhando, e, escondida entre tudo, uma fotografia minha menos sutil, quase despercebida menos que alguém havia tirado de longe. Não sabia ainda se aquilo me beneficiaria ou me machucaria. Não sabia se aquilo acenderia o olho público ou somente passaria despercebido entre os flashes. Mas senti, com uma mistura de medo e esperança, que algo grande estava prestes a se desenrolar. Algo grande estava prestes a se desenrolar. A imagem que alguém tinha capturado naquela tarde, eu parada ali, de perfil, com a câmera no peito, observando o discurso, encontrou um caminho sinuoso até feeds que eu nem sabia que existiam. Primeiro foi um repost discreto, depois uma conta local que sempre gostava de fatos da cidade. E em menos de 24 horas a fotografia estava em perfis de gente que tinha 1000 seguidores e que, de alguma forma, decidia o que era notícia naquele bairro. A repercussão veio como um vento que derruba coisas miúdas, comentários, mensagens, perguntas. Uma jornalista marcou entrevista por direct. Uma loja de tecidos me enviou uma proposta de parceria. Tudo aconteceu numa cadência que eu me recusava a acelerar. Queria responder com cuidado, não com impulso. Ainda assim, ver meu rosto circulando pela cidade teve um efeito real, chamava atenção para o trabalho mais do que para o episódio do apartamento. E isso, por si só, já era uma pequena vitória. Na manhã em que a matéria saiu,
Eu estava costurando a gola de um blazer quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz da minha irmã tremia um pouco. Você viu? Sua história está na matéria da Carla. Abri o link com mãos que tremiam menos que meu coração. O título tinha um tom simples, nada sensacionalista do ateliê ao mercado. Uma empreendedora que reinventou sua vida. O texto tinha as minhas palavras, fotos do meu pequeno estúdio e, em uma passagem, o relato da noite em que saí de casa. Ninguém escreveu para me expor. A jornalista preferiu falar do processo, das contas pagas, das metas alcançadas. Quando ele viu, reagiu como quem descobre um detalhe que não estava no roteiro. Acabou chegando até mim por circuitos curtos. Uma prima o marcou no link. Um amigo comentou em voz alta numa mesa de bar. Em casa, a notícia percorreu como um rumor e, na conversa familiar que veio depois, ouvi a voz dele tentar desqualificar, não a mim, mas a narrativa. É só mais uma dessas histórias, disse entre goles de café. Como se explicar fosse suficiente para apagar meses de omissão. Mas o efeito já tinha ido além. Agora havia olhos que não eram apenas os dele, e isso mudava o campo de jogo. Os telefonemas do passado vieram com frequência renovada. Ele mandou mensagens, curtas, sempre com um tom de casualidade que eu já conhecia, elogios vazios. Perguntas políticas sobre roupas que talvez eu precisasse. Uma tentativa de mostrar que estava por cima da situação com a mesma tranquilidade com que entregou as chaves. Em outras ocasiões, ele procurou intermediários menos a mãe, amigos, pedindo que me convencessem de conversar para esclarecer as coisas. Havia ali um senso de urgência que não era por mim, mas por aquilo que a periferia social começava a notar. Respondi com a medida dos limites que eu havia construído. A minha resposta foi, na maioria das vezes, silêncio. Não por fraqueza, mas por estratégia. Não queria que as redes transformassem a minha reconstrução em um ringue de acusações. Queria que o que eu tinha feito falasse por si só. Se havia qualquer necessidade de explicar publicamente, que fossem os meus resultados e o meu trabalho, e não recitais de mágoas. Enquanto isso, o negócio exigia que eu não perdesse o compasso. Os pedidos aumentaram e, com eles, os desafios operacionais. Um fornecedor atrasou um lote de tecidos fundamentais para uma encomenda grande. Uma das costureiras que eu contratara teve um problema de saúde e ficou fora por um mês. Foi preciso aprender a negociar prazos, a reorganizar a produção e a manter clientes informados sem perder credibilidade. Houveram noites longas, onde minha cabeça inventava piores cenários possíveis. Perder a conta que sustentava metade do faturamento era um deles. Mas também havia momentos em que uma prática simples salvava o dia: ligar para um fornecedor alternativo, aceitar a ajuda de amigas, remarcar entregas com transparência. Foi nesse esforço que percebi algo essencial: crescer do zero não é só um ato de coragem. É um acúmulo de micros bem tomadas. Cada contrato fechado, cada embalagem aprimorada. Cada feedback bem respondido era como colocar uma pedra num muro que eu estava erguendo. Aquela fotografia do evento do apartamento continuou a circular e, por ironia, acabou sendo o catalisador para uma oportunidade que eu não tinha pedido, mas que aceitei com o senso de prudência que o negócio exigia. Um coletivo de feiras de design local me convidou para um PAP. A proposta veio com algo que eu não esperava. A organização queria falar sobre reconstrução e autonomia feminina e pensou em meu ateliê como case. Aceitei. Não aceitei pelo palco, aceitei pela chance de expor minhas peças para um público novo e, sobretudo, por consolidar um discurso que sempre me incomodou, o de que a minha reinvenção não era espetáculo, e sim trabalho. Os preparativos para o pop-up me colocaram novamente em modo operação total. Organizei coleções, padronizei etiquetas, contratei alguém para cuidar da comunicação visual e treinei 2 costureiras para replicarem minhas técnicas. Aprendi a delegar de forma tímida, mas eficiente.
No dia do evento, o fluxo de pessoas foi constante, e eu me vi explicando o processo de produção para desconhecidos que, por algum motivo, se interessavam pela história por trás das peças. Foi gratificante ouvir que alguém tinha comprado uma jaqueta porque se identificava com a narrativa de força e repertório. E não apenas porque a peça era bonita. Naquela mesma semana, uma amiga chamou dizendo que havia visto um convite para tal festa de entrega do apartamento, agora mais noticiado do que nunca. Com cobertura e fotos bem produzidas, a curiosidade me marcou de novo. Talvez por uma inclinação antiga ao fechamento de ciclos. Talvez porque sentir que algo acontecia na cena social que orbitava o meu passado me incomodava. Decidi que não iria me envolver. Preferi usar minha energia para preparar um lançamento de coleção. A vida real, percebi, não precisava de todos os desfechos públicos que os outros imaginavam. E então veio o convite para uma inauguração diferente. A dona de uma boutique que me comprara em consignação me chamou para fazer uma apresentação na inauguração da nova loja dela, na avenida mais movimentada da cidade. Ela queria mostrar marcas locais e, mais que isso, contar histórias de empreendedorismo feminino. Havia uma mesa reservada para falas curtas menos 5 minutos cada menos e um coquetel modesto. Achei que seria um bom momento para ressaltar o valor do meu processo, e aceitei. No dia da inauguração, vesti uma roupa que havia escolhido por 2 razões: conforto e coerência com a imagem da marca. Não era ostentação, era presença. Quando cheguei, não imaginei que encontraria rostos conhecidos da época em que o meu nome era apenas a esposa dele. Havia vizinhos antigos, clientes, uma jornalista que cobria assuntos culturais. E, para meu choque controlado, ele estava ali. Não havia alarde, apenas a naturalidade de quem transita entre eventos como se fossem cenários sem ligação com a vida íntima. Ao lado dele, a mulher que recebeu o apartamento conversava com alguém do ramo imobiliário. E o semblante dela tinha a confiança de quem sabe que é observada. Eu pensei em partir. A tentação era física, virar as costas e seguir meu caminho. Mas havia uma outra coisa que me puxava menos, uma sensação de que aquele era o momento de deixar que a minha presença dissesse o que eu não queria dizer em palavras frontais. Entrei, cumprimentei com educação e me posicionei no meu espaço. Quando minha vez de falar chegou, contei a história do ateliê. Falei, sem citar nomes, sobre noites em que acordei com planilhas na cabeça. Sobre costuras que desmanchavam e voltavam a ser refeitas. Sobre parcerias que salvaram dias. O público foi gentil. Havia olhos atentos. No fim do microfone, um conhecido perguntou ao meu lado. Com a voz que denunciava curiosidade bem colocada: "Você conhece a história que circulou semana passada? Aquela do apartamento?" Sorri, sim, conheço, respondi. Mas prefiro que a conversa hoje seja sobre trabalho. O que me trouxe aqui foi isso. O rosto dele mudou de cor como se aquilo fosse um pequeno choque. Sua tentativa de esvaziar a situação com piada não colou. Na mesa, a dona da boutique, que era uma mulher direta e não muito dada a discursos vazios, acrescentou: "A verdade é que a cidade lembra quem faz as coisas. E hoje estamos celebrando quem faz." O comentário foi recebido com palmas contidas. Não houve barraco, não houve acusação. Houve reconhecimento, uma espécie de tribunal público sem necessidade de humilhação. Mas a história tinha ainda outra sequência. Dias depois, uma influenciadora local repostou uma das minhas jaquetas e escreveu: "Peça com história." Feito por uma marca que merece ser conhecida, a postagem foi o equivalente digital de uma etiqueta nova colada no meu trabalho. As visitas à loja online triplicaram em 48 horas. Meu caixa teve um pico que me permitiu pagar uma dívida antiga e, pela primeira vez, pensar em algo que até então era um sonho mal formulado. Alugar um espaço fixo para atender clientes sem precisar negociar com terceiros.
Quando recebi o primeiro depósito que cobria os custos do aluguel e do primeiro mês de equipe, chorei sozinha no mínimo do meu estúdio. Não era só dinheiro. Era autonomia convertida em concreto menos a possibilidade de ter um endereço que respondesse ao meu esforço. Que fosse meu e não uma concessão de alguém. A notícia disso chegou a ele como um rumor. Desta vez, a primeira reação foi menos descartável. Havia no tom de suas mensagens o traço de uma legítima surpresa. Parabéns, escreveu, simples. Não era óbvia a sinceridade. Achei curioso e irrelevante. Respondi com um obrigada breve. A minha paz já não dependia da qualidade da aclamação dele. E então, a reviravolta que eu não planejei, num sábado chuvoso, recebi um e-mail do banco. Um pequeno investidor local, que havia comprado uma das minhas jaquetas e depois ouvir a minha fala na inauguração, queria marcar uma conversa. Queria saber se havia potencial para uma coleção maior, para venda em outras cidades. Aceitei, a reunião foi objetiva. Números, prazos, metas. Ele falou de escalabilidade e eu descrevi o processo artesanal que não queria perder. Chegamos a um acordo sobre uma linha limitada, produzida com a minha equipe, que poderia abastecer 3 pontos de venda em meses. Foi o tipo de contrato que não transformou tudo em ouro instantâneo, mas que deu previsibilidade financeira, um planejamento mais robusto, com ajuda de capital. Com esse suporte, aluguei um pequeno espaço onde passei a receber clientes presencialmente. Não era uma loja de luxo. Era um ateliê com prateleiras organizadas, um provador e um balcão onde eu atendia quem queria conhecer as peças. Investi em uma máquina de costura industrial, contratei uma assistente administrativa e comecei a delegar o que antes era apenas minha carga. O crescimento exigiu disciplina, registros, contratos, prazos. E também me exigiu coragem para dizer não quando uma proposta soava incompatível com a identidade da marca. O homem que me deixara foi aparecendo em notícias menores, eventos, almoços com amigos, um casamento de conhecidos. A diferença evidente entre as nossas trajetórias era algo que não cabia em conversas breves. Ele tentou, em alguns momentos, recuperar a trivialidade dos velhos tempos, com mensagens que flertavam com a normalidade. Eu, agora com uma caixa de ferramentas para sustentar minhas escolhas, respondia com limites. A questão da ex dele foi um fantasma que oscilava entre relevância e ruído incômodo. O feed dela continuava sendo uma vitrine onde o apartamento era mostrado em detalhes. Mas com o tempo a novidade murchou e as interações foram diminuindo. As redes sociais têm memória curta. Às vezes a vida real é mais duradoura. Eu evitei me prender a isso. A minha preocupação era construir algo que durasse além dos likes. Então, veio o momento do confronto público, mas não de forma espetaculosa. Foi num evento beneficente para apoiar artesãs locais, onde eu havia sido convidada para falar sobre empreendedorismo e sustentabilidade na moda. O local estava cheio de gente envolvida com projetos parecidos, mulheres que costuravam, bobinas de linha, empilhamento de tecidos coloridos. Ele estava lá. Desta vez, não por acaso, uma pessoa que ele conhecia o tinha convidado, e ele aceitou. Percebi desde o começo que aquele encontro poderia acontecer. Me preparei para o pior, que poderia ser uma conversa elegante transformada em vergonha. Mas, ao contrário do que o meu medo antecipava, o encontro foi como um teste de maturidade. No horário marcado, subi ao palco e falei com a calma de quem conhecia cada ponto da sua própria história. Falei de estratégia, de cadeia produtiva, de como pequenas decisões nos negócios nos colocam em posição de futuro. No fim, houve perguntas do público. Uma senhora, com as mãos manchadas de tinta de tecido, perguntou: "Você acha que perdoar é parte da reconstrução?" Suspirei e respondi com sinceridade: perdoar é uma escolha que libera quem perdoa, não necessariamente quem foi perdoado. Para mim,
Perdoar significa manter a tranquilidade de não consumir minha energia com ódio. Não é esquecer, é decidir seguir. Ele estava ali, poucos metros à minha frente, e eu percebi a surpresa em seu rosto quando dirigi a resposta para um espectro mais amplo. Não foi uma indireta, foi uma verdade pública. As pessoas aplaudiram, e o som foi sincero. Ele me procurou depois, nos corredores, com a expressão de quem pensava que algum tipo de composição seria possível ali. "Podemos conversar?", perguntou. Havia, na sua voz, uma candidatura ao arrependimento. Olhei nos olhos dele e pensei nas noites que contei moedas, nos treinos, nas planilhas. Pensei no barulho das chaves sobre a mesa e no silêncio que seguiu. Havia muito a dizer. Paradoxalmente, pouca necessidade de dizer. Respirei fundo e disse: "Podemos conversar." Mas não para voltar, para encerrar com dignidade. Ele se surpreendeu. "O que significa isso?" Quis saber, como quem desejava um roteiro de reconquista. "Significa que não quero que sejamos personagens um da vida do outro. Não quero reconciliação amorosa. Quero que os dois possamos seguir sem resmungos. Você tem suas escolhas. Eu tenho as minhas." Não era vingança. Era um movimento de autonomia. Havia um tom final de aceitação que eu queria manter. O episódio não terminou ali. Como em qualquer história que ganha público, comentários surgiram, uns apoiavam minha postura, outros insistiam que eu poderia ter expulsado-o dali. Eu preferia ouvir menos as vozes que pediam espetáculo e mais as que pediam coerência. A minha vitória, se era que poderia chamar aquilo de vitória, não precisava da humilhação dele. Precisava do meu reagrupamento. Passaram-se meses, e o negócio consolidou o que já vinha sendo construído com esforço e paciência. A loja no espaço da avenida funcionou como vaz para meu trabalho. Havia encomendas constantes, contratos com pequenas boutiques de cidades vizinhas e, mais importante, uma rede de clientes fiéis que gostavam das peças porque elas tinham significado prático e estético. Com isso, minhas finanças ganharam previsibilidade. Não virei milionária da noite para o dia. Construí um fluxo que me permitia pagar minha equipe dignamente e investir em melhorias. A sensação de autonomia foi se tornando tangível. Eu podia decidir horários. Contratar sem pedir permissão e dizer não quando uma proposta feria princípios. A relação com ele se tornou um terreno de cordialidade tensa. Conversas esparsas aconteceram, marcadas por formalidade e alguma distância. Ele tentou retomar contato em ocasiões pontuais menos aniversários de conhecidos. Encontros onde o mundo social pedia presença menos e eu respondia com a mesma educação que reservo às pessoas que me cruzam na rua. Cordialidade sem entrega emocional. Havia dias que eu sentia falta de algo que não existia mais. E dias em que a ausência dele me deixava leve como se tivesse deixado uma mochila pesada na plataforma de um trem. A vida seguia, com suas rotinas e surpresas. Uma vez, meses depois, encontrei a armada dele por acaso em uma feira. Não houve dramatização. Troquei olá educado e segui meu caminho. Pouco tempo depois, ouvi que ela havia mudado de cidade, menos nada heróico, apenas a vontade dela de começar em outro lugar. Nem eu, nem ele fomos parte ativa nessa decisão. A vida dela, como a minha, seguiu a sua própria lógica. Chegou, por fim, o dia em que pude colher o que havia plantado de forma mais palpável. Comprei um imóvel pequeno. Não por uma necessidade de ostentação, e sim por segurança e pela simbologia de ter um espaço meu. Foi um processo meticuloso, poupança, negociação, entrada com recursos que o negócio gerou. Assinar aquele contrato foi um marco. Lembro de raspar a caneta no papel do cartório e, por um segundo, de sentir o peso leve da liberdade. Não era só o apartamento. Era a certeza de que eu não precisava mais depender de caridade, favores ou esmolas sentimentais para construir minha existência. Nesse novo lar,
Pendurei quadros simples. Coloquei máquinas ao fundo e um sofá onde recebia artistas que vinham para pequenas colaborações. A vida se organizou num ritmo que não era monótono nem caótico. Havia jantares com amigos que celebravam conquistas pequenas. Horas de trabalho profundo e finais de semana em que eu desligava o celular com prazer. O que antes era urgência virou rotina. A sensação era de que eu havia reencontrado uma versão minha que me aceitava inteira, menos com rugas, marcas, talentos e falhas. O homem que havia me chamado de gorda continuou a existir no mesmo terreno geográfico. Às vezes cruzávamos endereços em eventos maiores, e a cordialidade permaneceu. Ele teve suas perdas e ganhos como todo mundo. Eu não alimentei a narrativa de punição. Não queria que a vida dele fosse palco do meu triunfo. Preferi transformar minha energia em negócios, relações saudáveis e projetos que fizessem sentido. Houve momentos em que me questionei se havia deixado algo incompleto. Às vezes vinha a dúvida: e se eu tivesse dito algo mais duro? E se eu tivesse exigido reparação? Mas com o tempo entendi que reparação é um conceito que tem formas variadas. A minha reparação veio em forma de autonomia, em noites de sono que eu mesma comprei com o fruto do meu trabalho. Não é um fechamento teatral, é pragmático e sereno. A maior surpresa dessa jornada talvez tenha sido descobrir que a verdadeira mudança que eu precisava não era externa. O corpo mudou, sim, com treinos e cuidado, não como ordens de outrem, mas como resposta a mim mesma. A conta bancária mudou com contratos e disciplina. Mas o elemento que mais transformou minha vida foi a forma com que comecei a me falar. A palavra gorda perdeu o poder que alguém tentou dar a ela. Não porque me tornei imune a feridas, elas existem. Mas porque eu criei uma narrativa paralela, melhor construída, onde minha dignidade não depende do veredicto de outra pessoa. No fim das contas, a melhor resposta não foi um discurso, nem um vídeo viral com trilha emocionante. Foi um conjunto de dias iguais em aparência que, somados, deram corpo a possibilidades, uma conta no banco mais gorda no sentido figurado, mas, principalmente, uma agenda com compromissos que me pertenciam. Aprendi que existem conflitos que merecem batalhas públicas e outros que merecem ser resolvidos na mesa de planejamento, com planilhas e prazos. Num tempo onde o mundo pede espetáculo, escolhi a coerência. Quando ele tentou desculpas tardias, respondi com limites. Quando alguém perguntava se eu sentia desejo de revanche, percebia que aquilo consumia mais quem o alimentava do que quem era alvo. E quando me perguntaram se eu perdoaria num sentido amplo, respondi que perdoar foi, para mim, uma forma de pagar passagem para a vida seguinte. Eu precisava seguir e não repetir os enredos que me reduziram. Hoje, quando alguém me pergunta se me arrependo de algo, digo que talvez eu me arrependa de não ter saído antes daquele silêncio que preenchia nossa casa. Mas me recuso a transformar arrependimento em maldição, prefiro usá-lo como aprendizado. Se me perguntarem qual foi a lição mais dura, respondo sem hesitar: jamais permita que outra pessoa escreva o seu valor com uma palavra. Se me perguntam se voltei para ele, a resposta é não. Se me perguntam se desejo amargura, a resposta é também não. Desejo paz, trabalho, parcerias e a companhia de quem somar. E sim, houve uma sede pequena, humana, de ver justiça, não no sentido de punição, mas no sentido de reconhecimento público de que minha história é inteira. Reconhecimento que não precisa humilhar ninguém para existir. Fecho esse capítulo com a calma de quem aprendeu que a força não precisa gritar. Às vezes, ela tece, ponto por ponto, até que o tecido se torne parede, abrigo e depois lar. Hoje, eu durmo no meu apartamento, com as janelas que escolhi, um estúdio que paga minhas contas. Não é um conto de fadas. É consequência de disciplina, coragem e decisões repetidas no tempo. Se você está aí, talvez pensando em alguém que um dia tentou definir quem você é com uma palavra, lembre-se, você tem ferramentas para reescrever,
Comece por pequenas coisas. Um passo de cada vez. E se essa história tocou você de alguma forma, conte nos comentários, compartilhe sua experiência. Escreva como reescreveu sua vida ou como planeja fazer isso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que ninguém tem o direito de te reduzir. Se quiser acompanhar o resto da minha trajetória, há sempre espaço para quem quer aprender com erros e acertos. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de incentivo hoje.